Bom, gente, a gente vai gravar um vídeo, né, do conteúdo grupamentos zoológicos e zootécnicos. É o capítulo 3, inclusive a gente já começou a falar, né, dele. E a primeira coisa que nós falamos que todas as áreas da zootecnia, agronomia, veterinária, os técnicos, de um modo geral, precisa-se de uma terminologia técnica, né, para que eles possam conversar um com o outro. Então, assim, na realidade, esses conceitos são importantes para quê? Para que a gente possa colocar ele em prática quando a gente estiver falando com outra pessoa da área. O primeiro conceito que a gente citou foi indivíduo, né? O que é um indivíduo? O indivíduo é um ser único, ímpar, né? É a unidade biológica básica de qualquer ser vivo, seja de um vegetal, seja de um animal. É uma unidade biológica. E lembrando que o indivíduo, ele é um ser isolado. Ele é isolado dentro da própria espécie e em relação a outras espécies. Por exemplo, a nossa espécie Homo sapiens, o indivíduo, ele é sozinho, ele é único, tá? Então não tem um ser igual ao outro. O ser é ímpar, ele é isolado, ele é a unidade biológica básica, que vem de um óvulo e de um espermatozoide que foram fecundados. Então ele é um ser único. A igualdade ocorre maior quando? Em protozoários e em gêmeos univitelinos, tá? Nos demais, todos seres são diferentes um do outro. Um indivíduo é diferente. E um outro termo, um outro conceito sobre genótipo, né? Que é um conjunto de genes que ocupa um determinado lote cromossômico de um determinado indivíduo. Ou seja, tem um indivíduo, esse indivíduo ele tem as características que foram herdadas do pai e da mãe, que vai dar o que? A sua composição genética. E essa composição genética forma um conjunto de genes que vai dar origem a um indivíduo. É um potencial. Ninguém consegue ver o genótipo. Ele está interno. Ele está marcando lá na sua composição genética. Quando eu falo de fenótipo, aí a gente pode ver ou sentir, né? É tudo aquilo que em relação a uma determinada característica pode ser visto ou sentido. Ou seja, é o animal em si. É a parte o que? Morfológica. Em termos matemáticos, se a gente fosse falar o que era fenótipo, a gente poderia dizer que fenótipo é igual o genótipo mais o ambiente que o molda. Então, se o animal é bom de leite e ele tem um alimento de qualidade, um ambiente favorável, ele vai desenvolver aqueles potenciais genéticos mostrando o seu fenótipo de produção de leite ou, se for, de carne. Então, o fenótipo é tudo aquilo que pode ser visto ou sentido. Daí surge a espécie. E o que é espécie, né? Espécie é um grupo de indivíduos. Indivíduo a gente já sabe o que é, tá? Então, espécie é um grupo de indivíduos diferentes, bem diferenciado dos outros, que merecem um nome comum, certo? E todos os produtos nascidos dessa espécie, né, vai gerar indivíduos semelhantes. Por exemplo, uma espécie das galinhas, né, a espécie galos domésticos. Se eu pego do coelho, Orictolagus cuniculus, ou seja, são duas espécies diferentes, sendo que cada espécie, os indivíduos podem se acasalar e deixar indivíduos o que? Semelhantes. E quando a gente fala dessas espécies, quais são esses fatores que vai determinar um indivíduo para ser da espécie galos doméstico ou ser do Orictolagus cuniculus? O primeiro, um fator é o genético, né? Todo indivíduo da mesma espécie, ele apresenta o mesmo número de cromossomos. E esses cromossomos, eles têm que ser iguais em tamanho, forma, composição. Então, tem que herdar da própria espécie, tá? Então, um dos fatores que determina a espécie seria o fator que? Genético. Um outro fator que determina a espécie são os fatores bioquímicos. O que é bioquímico? Bio é vida, química, né? Química da vida. Ou seja, todos os indivíduos da mesma espécie se processam de igual maneira, tá? Ou seja, se é um ruminante, vai se comportar de uma determinada forma. Se é um animal não ruminante, ele vai ter características diferentes. Então, um indivíduo, para ser da mesma espécie,
ele tem que, os fatores que vai determinar são fatores genéticos, bioquímicos, fatores morfológicos. Os indivíduos da mesma espécie, você olha para um, lembra do outro, tá? Se você pega, por exemplo, o holandês, você vê lá, o Bos taurus, é da mesma espécie. As características lembram o outro, certo? Então, os indivíduos, para serem considerados, eles têm que serem quê? Semelhantes, não iguais, semelhantes. Outro fator também que determina a espécie são fatores sexuais. Os indivíduos que pertencem à mesma espécie, ele reproduz livremente na natureza, tá? Ele escolhe o parceiro da própria espécie. Vamos supor que a gente crie cavalo e os bovinos juntos. É lógico que o touro vai preferir o animal da mesma espécie e o cavalo também, tá? Então, os fatores, nós já falamos quatro que determinam a espécie são genético, morfológico, não é isso? Falamos também do fator que vem de bioquímico, né? E os sexuais, né? Os sexuais são os animais que pertencem à mesma espécie, que reproduz livremente. Outro fator é o paleontológico, né? As atuais espécies vão ter sempre um ancestral comum, ou seja, se a gente pensar no javali, ele tem um ancestral comum com o suíno. Então, o suíno é sus doméstico, né? Então, na realidade, eles vieram de um ancestral comum. Então, esses fatores determinam a espécie. E o outro fator, que é o ecológico. O fator ecológico está ligado ao ambiente onde esses animais foram criados, para ele moldar as suas características. Se, por exemplo, é um animal de corte, né, de açougue, ele está em um local diferente, um ambiente diferente daquele que é para leite, tá? Então, os fatores que determinam a espécie são genético, bioquímico, morfológico, sexuais, paleontológico e ecológico. Esses fatores vão determinar em qual espécie que o animal vai estar inserido. Quando eu falo subespécie, eu lembro de conjunto. Quando eu falo subconjunto, está dentro do conjunto. Então, subespécie está dentro do grupamento, né? Está dentro da espécie. E essa subespécie, ela surge dependendo do local onde esse animal foi melhorado. Por exemplo, se a gente pega a codorna, a espécie codorna é Cortunix cortunix, mas os japoneses melhoraram. Então, em determinado local do Japão, ela foi melhorada, ficou Cortunix japônica, ou seja, aonde que ela foi melhorada. Então, quando eu falo de subespécie, eu estou falando de uma espécie diversa daquela que ele deu origem, uma espécie que foi melhorada, que deu origem a uma subespécie. Isso aconteceu também com as abelhas. Por exemplo, a Apis mellifera linguística, ela foi uma subespécie italiana. Já a Apis mellifera andersoni foi na África. Então, as subespécies diferentes surgiram da mesma espécie Apis mellifera, tá? Gênero está sempre ligado ao conceito de espécie. Por exemplo, Bos taurus. Bos é o gênero. Ou seja, o que significa? Significa que apresentam características comuns, tá? Então, quando eu vejo por exemplo, um Nelore e vejo um holandês, os dois têm o mesmo gênero. Que gênero? Bos. Ou seja, mas eles não são da mesma espécie, porque foram criados em ambientes diferentes. Então, sempre que a primeira palavra que acompanha a espécie é o gênero, tá? Então, por exemplo, Bos taurus. Qual gênero? Bos. Qual espécie? Bos taurus. Lembrando que espécie é binomial. Somente a primeira é letra maiúscula, tá? O restante, letra minúscula, geralmente faz em itálico ou negrito, tá certo? E lembrando que subespécie é trinomial, tá certo? Quando eu falo de raça, aí a gente já pensa em dinheiro, né? Porque a raça é um conjunto de indivíduos, tá? Da mesma espécie, com origem comum, finalidade econômica definida, tá? E gerando filhos com as mesmas características de produtividade e com as suas diferenças. Observe, por exemplo, o suíno, né? Sus
doméstico. Lembra que eu brinco com vocês falando para lembrar do Sistema Único de Saúde, para vocês não errarem o gênero do suíno. SUS, a espécie SUS domésticos. Dentro dessa espécie, temos várias raças com aptidões diferentes, características de produção diferentes. Se eu pego a raça Duroc, o que ela tem de diferente? Ela é uma raça bastante resistente. Se eu pego o Landrace, é bom de carne, tá? Então, cada suíno, dependendo do que ele vai ser bom em determinadas características que tem uma finalidade econômica. Então, raças é um grupo de indivíduos da mesma espécie, né? Com origem comum e finalidade econômica definida. E sendo que essas características vão passar para quem? Para os filhos. Se eu falo assim, raça holandesa, está dentro da Bos Taurus. É boa de quê? De leite, tá certo? Quando eu falo de variedade, é uma mudança que ocorreu em um ponto da raça. É uma variação da raça original. Mantém todas as características e difere apenas em um ponto. Por exemplo, a raça Gi tem a raça armada, que tem os chifres, e a raça moxa, ou seja, mudou uma característica, o chifre. Já não é a raça Gi, é a variedade da raça Gi. Entendeu? Se eu pego um holandês e trabalho em miniatura o holandês, houve uma mudança somente em quê? No tamanho do holandês. Então, isso surgiu o quê? Uma nova variedade. Quando eu falo de sub-raça, né? Ou seja, sub-raça, vai estar dentro de onde? Da própria raça, né? Ou seja, com o tempo, devido a critérios que o homem foi selecionando cada vez mais e padronizando as raças, essas raças podem evoluir e se tornar bem melhor do que a raça original. Então, há uma melhora. Então, surge o quê? Uma sub-raça. Essa tendência ela é muito observada, né, quando o animal começa a mudar as próprias características devido à seleção artificial. Quando eu falo de animal de sangue, a gente escuta muito falar, eu tenho um animal puro. Animal puro não é o sangue que está correndo nas veias, é o sangue de herança mesmo, tá? É um animal que é puro de origem, ou seja, o pai e a mãe são o quê? Puros. São raças puras. Por exemplo, eu pego um touro Nelore com uma vaca Nelore, os dois são puros, ou seja, são animais de quê? De sangue. A gente escuta muito falar, o meu cavalo é meio sangue. O que é meio sangue? Que ele tem características, né, de uma raça. Ou seja, são duas raças. Se eu pego, por exemplo, Mangalarga e Campolino, são duas raças. O cavalo vai ser o quê? Meio sangue de uma raça, meio sangue da outra. Então, quando eu falo de animal de sangue, eu estou me referindo a ser um animal puro de origem, tá? De onde que ele veio. Linhagem. Linhagem é um termo hoje muito utilizado em avicultura e muito também hoje em suíno. Que hoje a linhagem é uma marca, é uma raça artificial criada pelo homem. O que aconteceu? O homem foi selecionando os melhores e misturando para que chegasse numa raça desejável. Com as aves, por exemplo, o homem queria um animal que fosse de corte, que tivesse o peito largo, pernas curtas, penas brancas, pele amarela. Ele foi selecionando entre as raças e deu origem a uma marca, tá? A uma raça, a uma nova raça, que a gente chama hoje de quê? De linhagem. Por exemplo, em aves e suíno. Hoje em suíno a gente escuta falar muito do tricross. Tricross são mistura de 3 raças que dão origem a uma linhagem. Família. A família que eu estou falando aqui é parecida com a nossa. É um conjunto de indivíduos descendentes diretos de um casal, né? Até que geração? Até a 5ª geração é considerado família. Só que tomem cuidado, não confundam família até a 5ª geração com a família taxonômica. O que é a família taxonômica? É a família da classificação zoológica. Por exemplo, se eu pego bovino, qual a família? Bovidae, é taxonômica. Agora, a família mesmo vai depender de quê? Da mãe e do pai.
essa mãe, esse pai tem irmãos que também vão gerar filhos. Então são parentes até que geração? Até a quinta geração é considerado família. Pensa na da gente, tá? Pai, mãe, filhos. Os filhos vão gerar netos, bisnetos e assim por diante. Até que geração? A quinta geração é considerado família. Quando eu falo de rebanho, a gente lembra de conjunto de famílias. Ou seja, se eu tenho várias ovelhas de famílias diferentes ou de aves de linhagem diferentes, são criados todos dentro do mesmo ambiente. Isso é um rebanho e sujeito às mesmas condições de trato. Então, quando eu falo de rebanho, eu estou me referindo ao conjunto de quê? De famílias e linhagens, tá? Criados dentro do mesmo ambiente, sujeito à mesma alimentação, trato e seleção. Só que quando eu falo de plantel, aí eu acrescento uma coisinha a mais, porque o plantel está destinado ao quê? A reprodução. É quando eu quero tirar daqueles animais produtos para mim vender. Então, quando eu trato de rebanho, eu não estou muito preocupado com a reprodução. Muda o palavreado, vocês estão me entendendo? Quando eu falo plantel, já está ligado ao quê? Ao grupo de animais, né, que geralmente pertence ao mesmo criador, não é isso? E que eles estão sujeitos ao mesmo trato, alimentação, só que ele é destinado ao quê? À reprodução. Geralmente, plantel está ligado a animais da mesma raça. Geralmente, quem fala de plantel é o pessoal que cria animais de raças puras, tá? De sangue. Quando eu falo população, eu já estou me referindo a um conjunto de indivíduos, né? Considerado do ponto de vista numérico, tá? Ou seja, em termos de número, ocupando áreas geográficas. Tá? E com possibilidade ainda de acasalamento. Por exemplo, quando você vai fazer um levantamento, quantos animais tem em tal região? Eu vou levantar a população de bovino daquela região, vou levantar a população de ovinos, de caprino, de cada região. Da mesma forma que faz a população de pessoas. É o mesmo jeito, é um conjunto de indivíduos do ponto de vista o quê? Numérico. Eu sempre falo o seguinte: sempre que a gente se refere à população, é bom a gente lembrar de quê? De números. Qual a quantidade que tem naquela região, certo? E isso nos ajuda. Quando eu falo reprodutor, reprodutor é animal do sexo masculino e que ele está encarregado de perpetuar a espécie. O reprodutor pode ser na reprodução normalmente natural, ou o reprodutor é utilizado hoje também para quê? Para inseminação artificial. Só que das duas formas é considerado reprodutor o animal do sexo masculino, que é encarregado de fazer com que haja perpetuação da espécie. Quando eu falo matriz já é um animal do sexo que feminino, tá? Que também vai trabalhar para perpetuar a espécie. O que é perpetuar? Não deixar acabar para sempre. Então, o tempo todo vai estar reproduzindo. E a matriz, ela pode ser utilizada naturalmente, ela pode ser utilizada na inseminação artificial e ela também pode ser utilizada na transferência de embrião, que é você pegar o embrião de uma matriz de qualidade e colocar em uma matriz inferior, mas que para poder liberar a outra matriz. As duas vão estar fazendo o mesmo papel. Então, reprodutor, animal do sexo masculino. Matriz, animal do sexo feminino. Ambos para perpetuar a espécie. Quando eu falo de cria é uma expressão que a gente só usa para mamífero. Por quê? Porque refere-se aos animais lactentes. O que são os animais lactentes? São os animais que dependem das matrizes. Por exemplo, eu pego um pintinho. Pintinho é considerado cria? Não, ele não depende da mãe. Entendeu? É um filhote. Cria é quando depende da mãe. Por isso que a gente escuta muito falar do termo lactentes, que são os animais que dependem da mãe para sobreviver, tá? Em um determinado período. Se a gente pensa nos coelhos, eles dependem da mãe 30 dias, né?
Depois de 30 dias ele já está comendo ração, você já pode desmamar. Mas na fase inicial ele depende da mãe. Se não for a mãe, alguém tem que fazer um aleitamento artificial, como acontece muito com ovinos, né? Com os cabritinhos, né? Então você vai oferecer o leite, mas ele depende dos filhos. Bom, os conceitos acabaram, mas vocês têm que entender esses conceitos para poder trabalhar, né? Quando vocês forem discutir com alguém, saber o que é um indivíduo, o que é um genótipo, o que é um rebanho, o que é um plantel. São termos técnicos usados nas nossas áreas agrárias, certo? O ponto que a gente vai discutir agora é a classificação zoológica dos animais. E eu queria que vocês tentassem entender que essa classificação zoológica, ela surge no intuito de que a gente aprenda a classificar o animal, a ter uma carteira de identidade do animal, a saber aonde que o animal está inserido, tá? E aí, na realidade, quando a gente pensa nessa classificação zoológica, a gente lembra, né, lógico, que da taxonomia, que a gente aprende lá em biologia, né? Linneu, ele dividiu, né, ele classificou os animais, ele pegou por categorias e ele dividiu em reino. O reino era o mais amplo, né, da classificação da categoria, né? Essa taxonomia, ela tem a finalidade da gente identificar qual a espécie desse animal aos poucos. Então, o reino, quando eu penso em reino, eu posso pensar no reino animal ou no reino vegetal. Se eu pego um cavalo, eu posso dizer tranquilamente, o cavalo é do reino animal, não vai ser do vegetal. E por quê? Vamos pensar, o cavalo é um ser heterótrofo, ou seja, ele não é autótrofo, ele não sintetiza seu próprio alimento. O cavalo tem que se locomover. Os vegetais não se locomovem para ir em busca de alimento. Ele mesmo tem o seu alimento, ele sintetiza o seu alimento. Então, se eu for classificar o cavalo, eu vou classificá-lo no reino animal, certo? Só que o reino ficou muito grande e Linneu resolveu dividir o reino de acordo com as características. E ele dividiu, por exemplo, vamos pegar o cavalo, né, para facilitar para vocês entenderem, o cavalo com o filo chordata ou cordata, como alguns falam. E o filo cordata são aqueles animais que lá na sua fase embrionária, né, eles apresentam um cordão. E esse cordão vai se transformar em coluna vertebral. Então vamos pensar em alguns animais do filo cordata. Vamos pensar em animal doméstico. A gente pode pensar no cavalo, que tem coluna vertebral. A gente pode pensar na galinha, no coelho, no jumento, no bovino, no búfalo. Todos apresentam o quê? Uma coluna vertebral. O peixe também, né? Tem a parte do peixe que a gente vê, onde tem também as espinhas, né? Assim? Então, veja bem, quando eu penso no cavalo, ele se dividiu nesse filo. Qual o outro filo? A abelha. Pronto. A abelha tem um filo bem diferente do chordata. A abelha, ela não tem esse cordão na fase embrionária, que vai dar origem à coluna. A abelha, ela é um invertebrado. Então, o que acontece com a abelha? Qual a característica que define o filo da abelha? É o filo artrópodo. Artrópodos, patas articuladas, que vem de artro. Então, são patas articuladas. Esse define o filo de quem? Das abelhas. Se eu pego, por exemplo, um filo, lá, moluscos, animal de corpo mole, lá os que estão no mar, da estrela do mar, ouriço do mar, os equinodermos, perceberam? São filos diferentes. Então, o primeiro animal que a gente vai classificar vai ser o cavalo, tá? Aos pouquinhos, a gente vai classificando os demais para facilitar. Então, por exemplo, quando eu penso no cavalo, reino animal, filo, por que reino animal? Porque um ser heterótrofo se locomove, né, para se alimentar, né? Quando eu falo filo, chordata ou cordata, são os animais que apresentam o que? Coluna vertebral, do subfilo vertebrata. Família, olha, quando eu falo classe, quando eu falo da classe, eu estou dividindo o filo mais ainda. O filo
cordata vai dividir em quê? Em classes. Quais classes? Mamália, das aves, dos peixes, não é isso? Ou seja, são os animais. Quando eu falo a classe mamália, né, que é uma das classes que vem do filo chordata, eu me refiro aos animais que apresentam o quê? Pelos e glândulas mamárias, certo? Só que veja bem, olha que complicação, somente para falar da classe mamália, a gente lembraria vários e vários animais que fazem parte da classe mamália. E aí resolveu dividir essa classe mais ainda, e dividiu. E o cavalo faz parte de uma ordem chamada Perixodáctila. Para vocês lembrarem, dáctilo se refere a dedos. Então, periço, ímpar. São os animais que apresentam dedos ímpar. Por exemplo, 1 ou 3. Se a gente pensa no cavalo, a gente vê que o cavalo ele tem o casco que não é dividido, é um casco fechado. Então, é somente um dedo, tá certo? Então, o cavalo e o jumento, os dois fazem parte da ordem Perixodáctila, certo? E aí não ficou bom ainda e dividiu mais ainda, e dividiu em família. Qual a família do cavalo? Equidae. Ou seja, são os animais que são parecidos com o cavalo, que lembram o cavalo, de porte alto, que não tem chifre, certo? Fazem parte de que família? Equidae, tá? Que vem do latim. Toda essa terminologia, gente, ela foi buscada no latim. O gênero, a gente já falou para vocês que o gênero taxonômico para classificar, né, do cavalo é o Equus e a espécie Equus cabalus. Ou seja, você chegou no fim, na carteira de identidade do cavalo. Então, para a gente classificar o animal, a gente divide em categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem uma palavrinha que ajuda muito a gente lembrar essas categorias. A palavrinha é reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vamos classificar o jumento. O que muda do jumento para o cavalo, gente? Só muda somente a espécie. O do jumento é Equus asinus. Ou seja, o cavalo e o jumento são de espécies diferentes, tá? Não são todas as características, então eles são espécies diferentes, tá certo? Na aula de reprodução a gente vai falar deles dois, quando podem acasalar espécies diferentes, tá certo? Então, se a gente for classificar o jumento, reino animal, filo cordata, classe mamália, ordem Perixodáctila, família Equidae, gênero Equus e a espécie Equus asinus, certo? O boi. O que o boi europeu vai ficar de diferente do cavalo? Olha, vamos pensar, o bovino, ele tem o casco fendido, dividido, não é isso? Se ele tem o casco dividido, ele já não vai fazer mais parte da ordem Perixodáctila. Por quê? Perixodáctila é só para quem tem um dedo só funcional. No caso do bovino, são dois. Se são dois, ele já sai da ordem Perixodáctila e vai fazer parte da ordem Artiodáctila. Artio vem de par, tá certo? São os animais do casco fendido. Que animais que lembra essa ordem? A gente lembra do bovino, do búfalo, da ovelha, da cabra, do suíno. Perceberam? Todos esses animais fazem parte da ordem Artiodáctila. E qual que seria a família do bovino? Olha, família dos animais, né, gente, que tem os cornos e que também são o quê? Ruminantes. Quando eu falo da família Bovidae, me lembra a principal característica dessa família são os cornos. Vocês podem ver que o suíno já não vai fazer parte dessa família. Então, quais animais vai fazer parte dessa família do boi europeu? A Bovidae, família Bovidae, vai fazer parte o boi indiano, o búfalo, ovelha e cabra, tá? Qual o gênero do boi europeu? Bos. E a espécie? Bos taurus, certo? E aí vem o boi indiano, que muitos acham que o boi indiano é uma subespécie do Bos taurus, tá? Algumas literaturas hoje já tiram e deixam só Bos índicos.
tá? Lembrando que o boi indiano não tem o que? O cupim, tá? Já o boi europeu não tem o cupim e o boi indiano tem, que são os zebuínos. Então, se eu vou classificar o boi indiano, o que ele é diferente do Bos taurus? Um tem cupim, o outro não. Eles foram criados em ambientes, o que, gente? Diferente. Lembra dos fatores para determinar a espécie que tem que estar no mesmo ambiente? Como eles foram criados em ambientes diferentes, certo? Eles apresentam de espécies diferentes. Então, vamos lá, devagar. Boi indiano, reino, animal, filo cordata, tem coluna vertebral, classe mamália, são animais que mamam, artiodáctila, são animais que têm o casco fendido, família bovida, que são os animais que apresentam cornos, gênero Bos e a espécie Bos índicos. Se vocês quiserem colocar Bos taurus índicos como uma subespécie, não tem problema. O búfalo, será que o búfalo é do mesmo gênero do bovino? Não. Diferente, hábitos diferentes, criação diferente, tudo bem diferente. Quando chega no gênero do búfalo, ele já muda. O gênero do búfalos é búbalos e a espécie búbalos, búbalis. Perceberam a diferença? Ou seja, até chegar na família, o búfalo é igualzinho ao boi europeu e boi indiano, é bovídeo. Mas só que quando chega no gênero, já muda, tá? Lembra que o gênero sempre está acompanhando quem, gente? A espécie, tá certo? Cabra. Quando eu falo da cabra, né? As características da cabra, parecidíssima realmente com o do bovino. Mas muda onde? Muda no gênero. Qual o gênero da cabra? Capra. Qual a espécie? Capra hircus. Ou seja, o reino é animal, filo chordata, classe mamália, ordem artiodáctila, família bovidae, gênero capra e a espécie Capra hircus. Da ovelha só muda também o que? O gênero Ovis e a espécie Ovis aeris. Do suíno já muda mais um pouquinho. Olha bem, o que vai mudar no suíno? O suíno não tem cornos. Então, a família já é o quê? Suidae. Lembrando também que o suíno não rumina. Ele não tem um estômago dividido em 4 compartimentos. O suíno tem um estômagozinho simples, ou seja, bioquimicamente já mudou. Então, já não faz parte da mesma família. Tá? O suíno, Suidae. Lembre que família, gente, sempre termina em dai. Tá? Suidae, dai. Tá? Gênero sus e a espécie sus domésticos. O coelho já muda um pouquinho mais, porque veja bem, o coelho, o que ele tem de igual ao suíno? Somente até a classe, que é uma classe mamália. Os coelhos mamam, o resto muda tudo. O coelho, muito tempo foi considerado da ordem dos roedores. Só que eles perceberam, na realidade, que o coelho tem uma característica diferente. Os dentes incisivos dos coelhos, esses dentes incisivos, não são 2, são 4. Eles ficam assim, ó, incisivos. Sendo que, né, os roedores só têm 2 dentes incisivos. Então, o coelho é da ordem lagomorfa, não são dos roedores, tá? Apesar deles roerem. A família Leporidae. Leporidae são os animais que têm o lábio fendido. Tá? É a família dos coelhos. A espécie Oryctolagus e o gênero Oryctolagus e a espécie Oryctolagus cuniculus. Cuniculus vem de animais que gostam de viver no subterrâneo. O cachorro, o cão, muda o que do coelho? Muda a partir da classe. O cachorro é da classe mamália, porém é da ordem carnívora, como o gato, da família Canidae, tá? E do gênero Canis e da espécie Canis familiares. O gato só muda em relação ao cachorro a partir da família, porque eles são felinos, então é Felidae, gênero Felis e a espécie Felis doméstica, tá? A galinha, só mesmo que tem de parecido com os outros animais que nós falamos, o reino e o filo. A classe, aves. Galinha não tem glândulas mamárias nem pelos.
São animais que têm bico, animais que têm penas. Então, a classe aves. A ordem Galiforme, né? A gente até fala que são os animais terrestres, os animais que não voam, não nadam, tá? A família Phasianidae, gênero Galos e a espécie Galos doméstico. A codorna só muda a codorna para a galinha, o gênero, que é Cortunix, e a espécie, que é Cortunix. A carpa é um peixe, ele muda também em relação aos outros a partir da classe, que é a classe Piscis, ou peixes, né? A ordem Cipriniforme, né? Que é os animais mais informados, né? Tem nadadeiras, né? Então são os animais que realmente são aquáticos, né? São os peixes que têm escama, tá? A família Cyprinidae e o gênero Cyprinus e a espécie Cyprinus carpio. A abelha, eu costumo dizer que ela é diferentona, né? Porque quando a gente fala de animais domésticos, geralmente são mais quem? Mamíferos e aves. E a abelha é considerada um animal doméstico porque ela presta muito serviço para o homem. Só que é um inseto, é da classe insecta. Então a abelha, o reino é animal, certo? O filo mudou, é o filo artrópodos, são os animais que têm as patas, né, articuladas, né? A gente pega a mosca, né? Tudo é desse filo, né? Os besouros. É da classe insecta, da ordem Hymenoptera. Hymenoptera são os animais que têm 2 pares de asas membranosas, tá? Sendo que um é maior do que a outra. A família é Apidae, gênero Apis e a espécie Apis mellifera, certo? Nós classificamos, na realidade, gente, alguns animais domésticos. É lógico que a gente não ia classificar todos. Nós classificamos uma grande parte, né, dos animais domésticos, para que vocês entendam que a classificação ela é importante para quê? Para definir, gente, a espécie, para chegar na espécie. O que é espécie? São grupos de animais diferentes entre si que merecem um nome comum e que eles podem se acasalar quando atingem a maturidade sexual, deixando indivíduos semelhantes e que podem reproduzir. Obrigada e fiquem com Deus.